Olá! Hoje o nosso grupo vai apresentar um pouco sobre a obra O Primo Basílio. O nosso grupo é composto por Brenda de Souza, Heloísa Lorena, João Vitor, Júlia Souza, Luiz Andrade, Maria Yasmin, Rafaela Costa, Tainá Nascimento e Ivailson Luiz. O Primo Basílio é uma das obras mais emblemáticas do escritor realista português Eça de Queiroz. Publicado em 1878, o romance é um retrato fiel da sociedade portuguesa da época, com ênfase para a hipocrisia da classe burguesa. José Maria Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845 e morreu em 16 de agosto de 1900. Seus pais, José Maria Teixeira de Queiroz e Carolina Augusta Pereira de Sá, acabaram se casando anos após o nascimento de Queiroz, fazendo com que seus avós cuidassem dele e até ele ir ao colégio interno. Nesta época, manteve contato com os movimentos estudantis liderados por Antero de Quental e Teófilo Braga. A carreira política e literária. Eça de Queiroz iniciou sua carreira literária em 1867, com Notas Marginais, folhetins publicados na Gazeta de Portugal. Participou do grupo Cenáculos, formado por antigos estudantes que decidiram realizar uma série de conferências públicas para divulgar as novas ideias sobre arte, religião, filosofia e política. Nas conferências democráticas do Cassino Lisboense, Eça de Queiroz profere a palestra O Realismo como Nova Expressão de Arte. Em 1872, Eça de Queiroz ingressa na carreira diplomática. É nomeado cônsul em Havana. Em 1875, publica O Crime do Padre Amaro, inspirado na época em que esteve em Leiria. O romance representa o marco inicial do realismo. Em Portugal, nele, Eça faz uma crítica violenta da vida social portuguesa, denuncia a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Em 1878 foi transferido para o consulado de Bristol, ano em que foi publicado O Primo Basílio, em que coloca como tema o adultério que focaliza a decadência da família burguesa de seu tempo. Em 1888 ele abandona os elementos realistas e se dirige a princípios moralizantes, deixando transparecer que o valor da existência reside na simplicidade. É deste momento a ilustre casa de Ramírez e a cidade e as serras, o conto Suave Milagre e as biografias religiosas. Assim, essa foi considerado o melhor romance realista português do século XIX, conquistando uma fama internacional, sendo duramente contestado por suas críticas ao clero e à própria pátria. Resumo da obra. A obra retrata a história do casal Jorge e Luísa, pertencentes à burguesia portuguesa do século XIX. A trama passa-se em Lisboa, na capital portuguesa. Jorge, marido de Luísa, vai viajar a trabalho e ela recebe a visita de seu primo Basílio. Nesse inteirinho, eles que já tiveram uma relação anterior acabam por consumar o desejo latente. Vale notar que a relação de Jorge e Luísa estava mais baseada no interesse, uma vez de que, de fato, eles não viviam uma vida feliz juntos. Jorge era um excelente marido, que sempre estava preocupado em agradar sua bela esposa, lhe dava diversos presentes e sempre estava disposto a lhe oferecer conforto. Luísa era uma ávida leitora de romances e, com a chegada de seu amor juvenil, começa a nutrir e vislumbrar uma história de amor entre eles. Juliana, a governante da casa de Luísa, nota o amor envolvido entre eles e começa a fazer chantagem com sua patroa. Isso porque ela encontra algumas cartas que revelam a paixão do jovem casal. Com receio da sociedade, os amantes resolvem se encontrar esporadicamente num lugar que chama de Paraíso. Ainda que fosse um quarto muito simples, localizado nos subúrbios de Lisboa, foi ali que diversas cenas de paixão entre eles foram consumadas. No entanto, com o passar do tempo, Luísa começa a sentir que a paixão de Basílio começa a diminuir. Mesmo assim, tenta convencer seu primo a ficar com ela. Porém, ele resolve voltar para Paris. Com o retorno de seu marido, Luísa começa a sofrer com a chantagem de sua criada Juliana. Ela se apodera das cartas entre os amantes e pede uma alta quantia de dinheiro para que seu segredo não seja revelado. Assim, Juliana passa a ter uma vida mais abastada com presentes que são oferecidos por Luísa. Além disso, pela troca de papéis, posto que Luísa passa a fazer algumas tarefas domésticas, tudo isso acontecia sempre às escondidas de seu marido Jorge. Com o passar do tempo, Jorge acaba por notar uma diferença no trabalho realizado por Juliana e resolve mandar a criada embora, mas Juliana continua a chantagear Luísa com seu segredo. Sentindo-se coagida, Luísa resolve contar a Sebastião, melhor amigo de Jorge, toda a história do adultério e das chantagens que estavam sendo realizadas por Juliana. Mesmo chocado com a história, ele resolve ajudá-la.
Assim, vai à casa de Luísa enquanto Juliana estava sozinha e a ameaça. Ela resolve devolver as cartas ao amigo, mas morre pouco depois de desgosto. Afinal, seu sonho de enriquecimento acabou naquele momento. Por fim, Luísa adoece e num dia Jorge encontra uma carta de Basílio, que revela alguns momentos entre os amantes. Ao mostrar para a esposa, ela, que ainda estava adoecida, morre dias depois. Características do realismo. 1. Oposição aos ideais românticos. Diferentemente do romantismo, na obra O Primo Basílio, Luísa estava longe de ser uma mulher idealizada. Além de seu casamento com Jorge ser baseado em interesse, não havia amor, ou seja, o oposto de como seria uma obra no romantismo. 2. Retrato fidedigno da realidade. Na obra, o autor fala abertamente sobre a relação de Luísa e Basílio, retratando de maneira totalmente realista as infiéis relações amorosas e sociais. 3. Materialismo. A obra demonstra grande apreço por bens materiais, e é possível notar isso, pois é deixado claro que o casamento de Jorge e Luísa é baseado em interesse. 4. Linguagem descritiva e detalhada. Logo no início do romance, é possível reparar que os escritores realistas eram bem detalhistas, tanto nas características do ambiente, quanto nas dos personagens, além de usar uma linguagem culta, clara, direta, objetiva e impessoal. O realismo procurava se focalizar a situação criada após o casamento, aquela em que a classe média procurava esconder por detrás da fachada da instituição. Assim, com os olhos voltados para a realidade, o escritor realista propõe-se a explorar cientificamente a infidelidade conjugal, revelando-a muito mais frequente do que se fazia imaginar a aparente harmonia da burguesia romântica, fazendo-lhe cair a máscara hipócrita. No Primo Basílio, Eça de Queiroz faz um panorama da sociedade portuguesa da época, sobre suas críticas sociais à burguesia e aos atos humanos que são expostas. Por exemplo, na análise psicológica de seus personagens, dos heterotipos e de seus comportamentos. A obra está dividida em 16 capítulos. Temas como adultério, a hipocrisia, o caráter, a mediocridade e os valores morais são as principais características do romance realista naturalista português. Por meio de diversas descrições, ele analisa o ambiente e seus personagens, desde suas angústias, prazeres, medos, desejos e etc. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Por ser uma das obras mais importantes do realismo português, O Primo Basílio foi transformada em filme e em minisséries no Brasil. A minissérie O Primo Basílio foi realizada pela Rede Globo em 1988 e dirigida por Daniel Filho. Alguns atores do elenco dessa minissérie foi Julia Gam, que interpretou a Luísa, Marília Pera, interpretou a Juliana, Marcos Paulo, que interpretou o Basílio, e Tony Ramos, que interpretou o Jorge, entre outros. O filme foi lançado em 2007. Também foi dirigido por Daniel Filho. Alguns dos atores do elenco desse filme foi a Débora Falabella, que interpretou a Luísa, a Glória Pires, que interpretou a Juliana, o Fábio Assunção, que interpretou o Basílio, e o Reinaldo Gianetti, que interpretou o Jorge, e entre outros.